Olá, bruxos e bruxas, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carolina Turboli, eu sou terapeuta e artista e hoje eu vim contar um pouquinho, fazer uma análise breve, tanto como artista quanto como terapeuta, do filme A Secretária, que está no Netflix, apesar de ser um filme antigo e por alguma razão ele ficou no top 10, pelo menos aqui da Netflix Portugal, nas últimas semanas e, portanto, eu vim falar um pouco, já que ele toca em alguns assuntos que são muito interessantes para mim, como a saúde mental, o BDSM, relacionamentos amorosos, sexualidade. Eu venho trazer um pouquinho da minha visão, da minha experiência para vocês e compartilhar um pouco do que eu achei do filme. Portanto, esse vídeo contém spoilers. Se você ainda não viu o filme, pausa esse vídeo, vai ver o filme e depois você volta aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para receber não só vídeos sobre filmes, mas também vídeos sobre sexualidade, relacionamentos, neurodivergências, autoconhecimento, astrologia, tarô e muito mais. Então vamos lá começar. A primeira coisa que é importante observar nas escolhas artísticas do filme é que esse filme começa num hospital psiquiátrico, num espaço psiquiátrico, onde a personagem principal está ali internada. A gente demora um pouquinho para entender o que aconteceu com ela. Ela começa narrando com a voz em off, ou seja, ela mesma está contando a história dela. Eu adoro esse tipo de recurso porque assume-se que a personagem principal está viva e que aquela parte da história dela foi uma parte importante para dar algum tipo de salto. Geralmente a voz em off é usada nessas situações. E aí, depois a gente entende que essa personagem ela tem o costume de se machucar, né, de se provocar cortes, feridas, e aí a gente vê o arsenal dela, né, ela tem uma maleta onde ela tem os utensílios ali que ela usa, e a gente percebe também os gatilhos emocionais, né, a história familiar que fez com que ela começasse com esse hábito, né, que começou muito por causa do alcoolismo do pai dela e da relação tóxica que ele tinha com a mãe dela. Uma relação super instável, onde a mãe dela ficava ali num lugar codependente, sem conseguir sair daquela situação e ao mesmo tempo sem nenhuma certeza, nenhuma garantia de que o pai dela estaria ali para apoiá-la. Então a gente entende um pouquinho da história, que eu acho bem legal, porque o filme mostra como é que esse comportamento começou, mas até então a gente vê um comportamento que é patológico, né? Um comportamento que é disfuncional, que não faz bem para ela, e por alguma razão ela acaba indo para o hospital psiquiátrico por causa desse comportamento. E aí eu acho que é importante pontuar que esse tipo de comportamento patológico, ele não tem nada a ver com o masoquismo saudável que a gente pode viver dentro das práticas de BDSM. Uma coisa é esse masoquismo patológico, que faz mal ali para a pessoa que está se infligindo dor, e outra coisa é um masoquismo que pode ser vivido de uma forma mais segura, mais saudável, e que a gente vai falar um pouquinho depois. Logo depois ela consegue um emprego e ela começa a ter uma relação de tensão erótica. Não vou nem dizer tensão sexual, porque a princípio é apenas uma tensão erótica, ou seja, algo mais abrangente, menos genital, menos direcionado para algum foco entre ela e o patrão dela. E aí também não fica claro no filme se esse patrão já teve experiências BDSM antes ou se ela é a primeira pessoa com quem ele experimenta esse tipo de coisa. A única coisa que a gente sabe é que ele tem um comportamento autoritário e que a outra secretária, que ela se cruza quando tá entrando no escritório dele pela primeira vez, saiu de lá chorando, né? Até aparece isso como flashback em outro momento do filme para lembrar a gente que isso aconteceu. Mas a gente não sabe se houve ali um play BDSM. A gente sabe que ele é uma pessoa autoritária, que ele tem uma instabilidade de humor, apesar de ter momentos super gentis com ela, e que a outra secretária também tinha tido problemas de autoridade com ele. O que eu quero frisar aqui? Eles começam a estabelecer algumas dinâmicas que a princípio não foram dialogadas, ou pelo menos o filme não mostra esse tipo de diálogo, e aí a gente vale lembrar também que esse é um filme mais antigo, né? E o consentimento não era algo tão em voga naquela altura, e hoje em dia eu acho que se um filme como esse fosse feito, esse filme teria que abordar mais aspectos consensuais desse tipo de dinâmica, principalmente pela delicadeza de se tratar de uma dinâmica trabalhista, né? Então, se ele tomou iniciativa em relação à sua funcionária, eu acho que se o filme fosse feito hoje, seria legal mostrar
que houve ali um diálogo prévio, né, um entendimento prévio, porque tem uma cena de spanking, né, que ele abaixa as calças dela e diz: não se preocupa que eu não vou te penetrar, mas que ela fica ali no final meio constrangida. Então são alguns aspectos do BDSM feitos de uma forma sã, segura e consensual, que não são feitos assim no filme. E tudo bem, porque o filme não é um filme didático sobre o BDSM, né? É uma história, mas dentro dessa história o BDSM não é vivido de forma consensual e ética. Isso é importante trazer aqui, porque me deixa muito triste quando coisas que estão na mídia, no mainstream, e que tratam de algum aspecto do BDSM, tratam isso de uma forma sempre sem consentimento, ou com dor, ou de alguma forma que não é ali acordada entre ambas as partes, e não é assim que o BDSM acontece nas comunidades onde ele se desdobra de uma forma consciente. Isso acaba estigmatizando muito as práticas do BDSM. E aí é interessante notar que quando acontece essa relação do spanking, outras cenas onde eles estabelecem uma dinâmica de poder, apesar de ter um registro sadomasoquista também, né, porque ela tá apanhando, né, ela depois fica com a bunda toda vermelha, existe também um outro elemento presente, que é o elemento da dominação e da submissão. Não necessariamente uma dinâmica sadomasoquista precisa conter esse elemento da dominação e da submissão, mas nesse caso essas coisas estão juntas, né? Então ele tanto está num papel dominador, quanto ele também está num papel de aplicar ali, infligir dor a ela, e ela tá curtindo. Então acho que o bacana do filme é que ele mostra essa descoberta dos dois, né? Um descobrindo que pode sentir prazer na dor sem ser da forma que ela sentia antes, né, de deixar cortes e tal, e ele descobrindo que ele pode viver esse lado autoritário dele de uma forma que a outra pessoa também esteja se beneficiando e sentindo tesão por isso, né? Tanto que mostra uma parte que ela tá querendo ter um play com ele e ele tá afastado dela porque tá confuso sobre as coisas que ele fez, né, questionando se aquilo era certo. E aí é interessante que toda vez que ele tem esse gatilho de querer fazer, ele vai para os exercícios físicos, né? Então ele usa ali os exercícios físicos como uma forma de fugir um pouco desse tesão mais kink, né? Desse tipo de sexualidade, que é uma sexualidade não normativa e que passa por todas essas coisas que por muito tempo foram consideradas perversões na nossa sociedade. Hoje, felizmente, já saiu ali da OMS como um transtorno, né, psicológico e psiquiátrico, e já é visto como uma forma de viver a sexualidade que pode sim ser saudável, ser segura e ser consensual. Esse é o aspecto principal que eu queria trazer a respeito do filme. A passagem da relação deles profissional para a relação de casal, para mim se dá de uma forma muito abrupta, né, muito romantizada, mas vamos lembrar também que é um filme antigo. Tirando isso, eu acho bem legal porque ela não se dá bem com o namorado dela, né, com o namorado ali, namoradinho que tá ali perto dela e que vira noivo e que se propõe a ser uma relação super normativa e super estagnada também, né, que não vai passar de um determinado ponto ali da vida, e ela percebe que ela quer viver a sexualidade dela de outra forma. Então é muito legal a cena onde o namorado dela a penetra, né, mostrando que ela não sente absolutamente nada com aquele tipo de sexualidade, né, que dentro do BDSM a gente chama de sexualidade baunilha. E é bem interessante porque existem várias pessoas assim, várias pessoas que não necessariamente sentem prazer num registro tradicional, num registro baunilha, e tá tudo certo com isso. Essa pessoa não é doente por isso, ela não tem que ser internada por isso. Claro que ela pode investir em autoconhecimento para se conhecer melhor, poder lidar melhor com isso, poder fazer isso de uma forma sã, segura e consensual, como eu repito aqui, que é o SSC, né, uma das siglas que são usadas ali na comunidade BDSM para que as coisas sejam feitas de forma ética. Então, o fato do filme começar num hospital psiquiátrico, para mim, mais uma vez, hoje em dia seria um pouco problemático, né? Porque associa práticas masoquistas e práticas de submissão
a necessariamente algum transtorno mental, mas acho que o filme caminha bem em mostrar que ela mesma substitui um hábito que era nocivo por uma prática sexual que faz mais sentido para ela, que faz ela se sentir viva, que faz ela se sentir bonita, que faz ela desabrochar como mulher e assumir um lugar na sociedade que ela achava que não era possível assumir, seja ganhando o próprio dinheiro, depois tendo esse relacionamento que a atende, né, naquilo que realmente lhe excita. Mas, como eu disse, existe essa problemática do filme estar numa época onde certos assuntos não eram tão discutidos e o filme não seria feito dessa maneira. Tem um filme que está no Netflix também, que é mais atual, que é o Love and Licious, que em português está Amor com Fetiche, que eu acho super bacana, é uma narrativa parecida. Nesse filme, o homem que está no lugar de submisso, que para mim já é super mais interessante, mas é um filme muito mais didático, que mostra o BDSM de um lugar bem mais saudável, de um lugar bem mais consensual, e vai também meio que explicando para o público, mas sem ficar chato, né, enquanto obra de ficção. Então eu recomendo para quem viu A Secretária e quer continuar investigando filmes nessa área. Se você quiser saber mais sobre sexualidade, se você quiser acompanhar meu trabalho, todas as minhas redes estão aqui embaixo. Vai ser um prazer dialogar. Eu faço consultorias para que pessoas possam conhecer mais sobre a sua sexualidade através da astrologia, do tantra e de tantas outras ferramentas que possibilitam que a gente mapeie a pessoa para que ela entenda que, gente, quase tudo é normal, né? Se não fizer mal pra gente, se não fizer mal para outras pessoas, podemos viver nossa sexualidade da forma que a gente quiser. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você conhece alguém que também ficou nesse debate sobre o filme, manda para essa pessoa e nos vemos no próximo vídeo.